Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês para mais um vídeo aqui no canal. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que tá todo mundo comentando, um assunto que movimentou muito aí o mundo dos concurseiros da área ambiental, que é então o edital do concurso da Polícia Federal para perito criminal. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse edital aqui, os cargos que são aí, né, propícios para a gente da área ambiental poder prestar, como que vem a configuração desse concurso, né, já que é um concurso aí, então, um pouco diferente dos concursos que a gente está acostumado da área ambiental e algumas dicas para vocês, tá bom? Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo, já deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se você caiu aqui de paraquedas, já te dou as boas-vindas. Esse é um canal dedicado para conteúdo da área ambiental. Então, aqui eu coloco algumas aulas que estão voltadas ali para quem presta concurso, mas também para quem faz aí, então, cursos de graduação na área ambiental ou para quem quer é só curioso no tema, tá? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o tão esperado aí a edital da Polícia Federal que saiu aí com o cargo para perito criminal, tá? Então, a gente tem aqui dois cargos importantes que o pessoal da área ambiental que já vem se preparando ou que deseja, então, aí, né, começar a prestar concurso nessa área, pode prestar, tá? Lógico que o edital veio com vários outros cargos, mas aqui pra gente eu vou me ater a esses dois que são as oportunidades que a gente tem aí para quem é da área ambiental, beleza? Já deixo aqui inicialmente um resumão do que vai ser então esse concurso. A gente já sabia que a banca escolhida para fazer o certame tinha sido a Sebrasp, o que para quem está prestando já concurso na área ambiental há um tempo é um ponto positivo, porque vários concursos ambientais importantes que a gente teve nos últimos tempos foram então concursos regidos aí pela Sebrasp. Então a gente está acostumado, vocês já conhecem aí o jeitão da banca, né? São assuntos que a gente sabe como que a Sebrasp gosta de cobrar. Mas tem algumas diferencinhas aqui na forma como o certame é organizado, tá? Datas importantes aí da gente ter em mente é que a inscrição para esse concurso vai ficar aberta, então, do dia 26 de maio até o dia 13 de junho. É um período curto de inscrição, então a gente precisa ficar atento a isso. O valor é um valor maior, né, mais elevado do que o que a gente está acostumado também nos concursos para analista ambiental, aí um valor de R$250, tem lá todas as opções, né, para você ver se você se enquadra, para pedir isenção da taxa de inscrição, tá, mas esse valor alto, ele se deve muito também pela forma como o certame é organizado. A gente tem várias etapas, vocês vão ver aqui, tá, e os dois cargos que eu selecionei aqui para a gente conversar nesse vídeo de hoje é o cargo de perito criminal voltado para engenharia ambiental e o perito criminal em meio ambiente, tá? Os dois cargos têm a mesma configuração, que é a configuração de perito criminal, tá? O que vai mudar é o conteúdo e os requisitos básicos de cada um deles, que a gente vai falar mais adiante. A remuneração é a mesma para os dois cargos. A remuneração base, então, é de R$ 26.800, né? Uma remuneração alta, boa, né? Uma das maiores que a gente tem para a área ambiental. A prova, né? O concurso é dividido em várias etapas, mas a gente tem 3 provas aqui que são, então, mais específicas, né? Que a gente tem que se preocupar mais, que é a prova objetiva e discursiva, que vai acontecer no dia 27 de julho. Então, a gente teria aí 68 dias, né, de hoje, do dia 20 de maio até o dia 27 de julho, a gente tem 68 dias até essa prova, são 68 dias para a sua preparação aí. E existe, sim, aqui o exame de aptidão física, tá? O perito criminal, ele precisa passar por esse exame, vai acontecer lá em setembro, então, nos dias 13 e 14 de setembro, que pode assustar um pouco, gente, mas assim, é um tempo longo, tá? Que vocês vão ver que pro que é solicitado ali, dá para se preparar, tá bom?
Feito esse resumão aqui, vou começar agora a falar com vocês, então, efetivamente, de como vai ser esse concurso, de como ele está organizado. Falando aqui do primeiro cargo, então, que a gente tem, é o cargo 12, perito criminal federal, na área 20, que é a área de engenharia ambiental. O requisito mínimo aqui, então, né, além daqueles básicos que a gente tem para quem vai ser servidor público, aqui o requisito mínimo é ter graduação em nível superior em engenharia ambiental, tá? Em alguma instituição reconhecida ali, né, pelo MEC, e as atividades aqui, elas não vão mudar muito de um cargo pro outro, tá? É a atividade básica de perito criminal, que é então, né, fazer as perícias com as infrações relacionadas com a área específica ali, realizar exame de documentos que são utilizados em processos criminais, né? Fazer, então, todas essas atividades que estejam ali relacionadas com a parte administrativa da Polícia Federal, tá? Mas basicamente, né, o perito criminal, ele faz essa análise de infrações, de documentos, então faz toda a parte de coleta, inclusive de provas, né, de análise de documentos e assim por diante, tá? Então isso não muda muito dos dois cargos. Remuneração R$ 26.800, como a gente já tinha conversado ali anteriormente, né? E a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Para essa vaga específica aqui, a gente tem, então, uma vaga de ampla concorrência. Não existe previsão aqui em edital, então, para PCD, né, portador de deficiência, e nem para pessoas pretas e pardas, tá? Fica, então, só essa uma vaga aí, né, para ampla concorrência. E aqui uma coisa específica, mais específica também deste cargo, é que a lotação dele é exclusivamente aqui no Distrito Federal, tá? O outro cargo que a gente tem, então, é também perito criminal federal, só que é da área 22, que é a área de meio ambiente, e aqui a gente já tem um rol maior, né, de graduações que podem, então, ser encaixadas aqui nesse cargo. Então, a gente tem graduação em ciências biológicas, engenharia agronômica, engenharia ambiental, engenharia cartográfica, engenharia de minas, engenharia florestal, geologia ou medicina, podem então prestar para essa vaga aqui de perito criminal federal na área de meio ambiente, tá? As atividades aqui são as mesmas ali previstas, então o perito ele faz os exames periciais de todas as infrações que vão estar relacionadas ali com a parte de meio ambiente, examina documentos que fazem parte, então, do processo ali, dessa avaliação, né, dos processos relacionados com as infrações penais que acontecem ali, né, os exames periciais e tudo mais. O salário é o mesmo, R$ 26.800, e é a mesma jornada de trabalho de 40 horas semanais, tá? Para esse caso aqui, do cargo 14, estão previstas no edital 10 vagas de ampla concorrência, uma vaga para portador de deficiência e 3 vagas para pretos e pardos, tá? Pessoas pretas e pardas, totalizando ali então 14 vagas para esse cargo. Esse cargo aqui, diferente do anterior que eu te falei, ele não tem lotação especificada em edital, tá? O que o edital traz é que a sua escolha de lotação vai ocorrer de acordo com a sua posição na classificação do concurso, tá? E que existe uma preferência para locais, né, para distribuir os peritos criminais federais aqui para locais dentro da Amazônia Legal ou áreas de fronteiras, tá? O que não quer dizer que para essa vaga a gente só vai ter, então, ou na Amazônia Legal ou em áreas de fronteira, não, tá? A gente pode ter vagas em outros locais aqui, então, a gente pode ter vagas em outros locais, mas existe essa predileção, existe essa preferência para que aconteçam, então, essas distribuições de vagas na Amazônia Legal ou em áreas de fronteira, tá bom? Aqui,
trouxe para vocês um cronograma básico, né, com as datas aí que vocês precisam ficar atentos em relação a esse concurso. É a data da inscrição, que vai do dia 26 de maio até o dia 13 de junho, né? A prova objetiva e discursiva, que vai acontecer no dia 27 de julho. Exame de aptidão física, que acontece lá em setembro, e daí para frente a gente tem as outras etapas do concurso. Óbvio, gente, que aqui a gente tem que pensar, né, na sua preparação, focar a sua preparação agora para o dia 27 de julho, tá? Mas eu já deixei aqui as outras etapas, destacando para vocês que o resultado final desse concurso vai acontecer lá em abril do ano que vem, então, né? Que é quando a gente tem o resultado final e daí sim, né, a convocação para o curso de formação e assim por diante, tá? Então, a previsão aí é um concurso longo, né, que tem várias etapas e por isso a gente só consegue ter uma visão final desse concurso lá em abril do ano que vem, tá bom? Falando um pouquinho agora das etapas aqui do concurso. Então, a gente tem a prova objetiva. Então, é uma prova, né, no formato Sebrasp, que a gente está acostumado, de certo e errado. Então, são 120 questões que você precisa analisar aquela dissertativa e marcar como certa ou como errada, tá? Cada questão vale 1 ponto e a gente tem aquele padrão Sebrasp de que uma questão errada anula uma questão certa, tá? Nós teremos aqui, então, dessas 120 questões, 50 questões relacionadas aos conhecimentos básicos. Vou mostrar para vocês daqui a pouco como que esses conhecimentos básicos foram distribuídos, mas também não foge muito ao padrão Sebrasp, tá? E 70 questões de conhecimentos específicos. Para que você seja aprovado, então, né, seja considerado como aprovado aqui e apto para passar para as próximas etapas na prova de conhecimento objetivo, né, prova objetiva, você tem que fazer no mínimo 10 pontos nos conhecimentos básicos, no mínimo 21 pontos nos conhecimentos específicos e no mínimo 48 pontos, então, no total da prova objetiva. E aí a gente tem que pensar que para cada um dos cargos a gente vai ter uma distribuição aqui específica. Então, para o cargo de engenharia ambiental, a gente tem 6 aprovados, então 6 pessoas que vão ter ali a sua prova discursiva sendo corrigida, tá? E já para o cargo de meio ambiente, a gente tem 48 provas discursivas sendo corrigidas para ampla concorrência, 6 provas discursivas para pessoa com deficiência e 48 provas discursivas para pessoas pretas e pardas, tá bom? A prova discursiva também acontece no dia 27, então você faz, lógico, as duas provas juntas, né? Você vai fazer ali a prova de conhecimentos gerais, conhecimentos básicos, conhecimentos específicos e depois tem uma prova discursiva para você fazer. Para os cargos de perito, essa prova discursiva também vai seguir um padrão Sebrasp, que é um texto dissertativo, uma redação que você tem que fazer em até 30 linhas sobre assuntos dos conhecimentos específicos, tá? Que estão relacionados para os conhecimentos específicos. Então, é aquela prova, né, dissertativa discursiva padrão Sebrasp, que a Sebrasp traz ali, então, um texto motivador com algum desses temas que estão lá relacionados nos conhecimentos específicos e direciona o candidato para responder ali de 2 a 3 questões, né, direcionar o seu texto com foco em 2 ou 3 assuntos que a Sebrasp queira cobrar. A prova toda vale 20 pontos e, por regra, a Sebrasp, então, dilui esses pontos aí entre a organização estrutural, né, a estrutura morfossintática, né, erros gramaticais e tudo mais, e se você respondeu ou não a essas questões que ela coloca ali, então, para direcionar o seu texto, tá? A pontuação mínima aqui da prova discursiva tem que ser 10 pontos, então, para que você não seja desclassificado. E aí a gente tem, né, aquele quantitativo de 6 provas discursivas corrigidas aqui para engenharia ambiental, ampla concorrência, 6 provas PCD e 6 provas pessoas pretas e pardas, 48 provas para meio ambiente,
de ampla concorrência, 6 provas PCD e 16 pretos e pardos, tá? Esse é inclusive o número de pessoas que vão ser aprovados aqui nesse concurso depois que a gente tiver todas as etapas, que é a aptidão física e o exame médico, tá? Para a prova de aptidão física, gente, eu coloquei aqui só para vocês um resumão do que é, para você entender que também não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Ela vai acontecer, como eu te falei, só lá em setembro desse ano, e a gente tem aqui, então, 4 exercícios, né, que vão ser exigidos de você. O primeiro é a barra fixa. Então, para homens, a barra fixa o que você tem que fazer de mínimo ali são 5 flexões completas. Para mulheres, é segurar, então, né, com o rosto acima da barra por 15 segundos. Então, são 15 segundos em suspensão. O segundo exercício é a impulsão horizontal, né, que é fazer o salto ali, então, e é medido a sua distância desse salto. Homens têm que fazer no mínimo uma distância de 2,05 metros e mulheres no mínimo uma distância de 1,56 metros, é um salto em caixa de areia. Na natação de 50 metros, então, né, homens precisam fazer esses 50 metros em 56 segundos, nado livre, você pode escolher, né, a modalidade aí que você vai fazer, e mulheres 64 segundos, esses 50 metros em nado livre. E para a corrida, em 12 minutos, os homens têm que fazer no mínimo ali, né, 2 km e 300 metros e as mulheres 1 km e 800 metros. Então, pensando, né, na sua preparação, isso daqui não é uma coisa tão impossível de se fazer, né, dá para você treinar aí para chegar nesse ponto aqui e conseguir completar, conseguir fazer esses mínimos exigidos aqui, tá? Óbvio que assim, o nosso foco principal e inicial tem que ser, lógico, passar ali na prova objetiva e discursiva, tá? Porque só passando na prova objetiva e discursiva é que a gente vem então para essas outras etapas aqui, tá? Finalizada a etapa de aptidão física, a gente tem então a avaliação médica, que também é eliminatória, tá? Existe uma avaliação psicológica em um primeiro momento, porque depois, então, né? No segundo momento, depois do curso de formação, tem uma nova avaliação psicológica, que é também de caráter. Ela é de presença obrigatória, mas não é eliminatória nessa fase. Existe aqui uma etapa de avaliação de títulos, que é classificatória, e existe uma investigação social, que também é eliminatória, tá? Então, são essas as etapas aqui que fecham essa primeira fase do concurso, para depois ter, então, o curso de formação, né, e a gente ter o resultado final. Então, o resultado final do concurso, que é lá em abril, ele sai aqui depois dessa investigação social, tá bom? Falando aqui dos conteúdos que estão lá previstos nesse edital, a gente tem como conhecimento básico muita coisa do que a gente está acostumado também, né, para a área ambiental, cobrados pela Sebrasp. Então, a parte de língua portuguesa é exatamente igual ao que a Sebrasp tem cobrado, e nesse caso aqui, existe a cobrança adicional ali de Manual de Presidência da República, que também não é um grande problema, porque para vários concursos ambientais aí, a gente teve essa cobrança de Manual de Presidência da República. A parte de informática, ela vem um pouco mais aprofundada, né? Então, com alguns tópicos bem diferentes e mais que vão exigir ali, então, um pouco mais de atenção de quem tem estudado só a parte de noções de informática, tá? Então, aqui é um ponto que exige um pouco mais de atenção. Noções de direito administrativo, também muito parecido com o que sempre vem cobrando ali, então, para o Poder Executivo nas provas da Sebrasp. Alguma diferencinha, tá? Voltada ali mais para a parte do controle mesmo, né, do Estado e tudo mais. Noções de direito constitucional também muito parecido e com um conteúdo bem reduzido, bem mais reduzido do que o que a gente está acostumado também para algumas provas da área ambiental. Aqui, lógico, vai entrar noções de direito penal e noções de direito processual penal. São noções, então são conteúdos básicos, não tão aprofundados, mas que também, para quem não está acostumado com essa temática, vai demandar um pouquinho mais de atenção.
Noções de criminalística segue essa mesma linha, né? Também não tem conhecimento muito aprofundado, você não vai ter que fazer um curso de criminalística ou nada nesse sentido, mas para quem não está acostumado com o tema, vai demandar um pouco mais de atenção. Direitos humanos também não é algo que vem com muita frequência para a gente que presta aí para analista ambiental, mas que é possível, né, a gente ter, então, acrescentar isso aí, não é um conteúdo que é tão complicado assim, raciocínio lógico que vem ali também com um conteúdo bem básico, né, bem mais básico, e que dá para a gente incorporar no nosso plano de estudo aqui de forma mais tranquila, tá? Quanto aos conhecimentos específicos para engenharia ambiental, não coloquei tudo, eu coloquei só as grandes áreas temáticas. Então, para engenharia ambiental, vem cobrando ali uma série de conteúdos relacionados com noções em ecossistemas e conservação ambiental. Muitos deles batem exatamente com o que já foi cobrado para IBAMA, para ICMBio, para ANA, para MMA, tá? Então, são conteúdos bem convergentes aqui. Meio ambiente urbano e saneamento, que também, né, apesar de não ter sido todo o conteúdo aqui cobrado nessas provas que eu falei para vocês, é um conteúdo tranquilo, né, de se trabalhar, que tem algumas legislações, mas que se você não viu, é fácil, né, é mais fácil de incorporar. A parte de poluição, contaminação e qualidade ambiental, que também converge muito com tudo que foi cobrado, principalmente para quem estudou IBAMA aí, tá? Geoprocessamento e posicionamento terrestre, que vem também com um conteúdo bem básico, que tem sido cobrado nos concursos na área de analista ambiental, e a legislação ambiental geral, que também tem toda a legislação, com certeza, se você estudou para algum concurso ambiental, você já viu todas essas legislações que estão elencadas ali, tá? Então, seria só mais uma revisão zona mesmo aqui desse conteúdo de legislação ambiental. Para o perito criminal da área de meio ambiente, a gente tem então, né, uma divisão de conteúdo aqui focado no meio biótico, falando de fauna, falando de flora, e aí na parte da flora a gente tem um conteúdo um pouco mais aprofundado aí nessa questão de fisiologia vegetal, né, na parte então de fitossociologia, aprofunda-se aqui um pouco mais nesse conteúdo. Toda a parte de ecologia, uma parte basicona, que é padrão Sebrasp cobrar esses conteúdos de ecologia. Proteção e governança ambiental, que aí também já vem aqui alguns temas que são um pouco diferentes, mas que também já foram cobrados em vários concursos da área ambiental. Química ambiental e poluição, que segue a mesma linha ali da engenharia ambiental, então são conteúdos que foram muito abordados aí no ICMBio e no IBAMA principalmente, tá? Geoprocessamento e posicionamento terrestre também vem com conteúdo basicão, que é mais ali, né, noções relacionadas à questão de sistema de informações geográficas e assim por diante. Contexto fundiário rural, que aí tem alguns temas que podem sim ser diferentes, serem novidades aí para você que está estudando na área ambiental, mas que também não tem grandes complicações. E toda a legislação ambiental geral, que com certeza, se você estuda para concurso na área ambiental, você já viu a maioria delas, tá? Com certeza, esse aqui é um dos cargos, né, comparando ali com a engenharia ambiental, que tem um conteúdo bem mais extenso, mas não tem nada que seja bicho de 7 cabeças aqui para quem já estuda para a área ambiental, tá? Então, é super possível a gente fazer uma pincelada aqui do que é mais importante em 68 dias, isso com certeza, tá bom? Bom, e por onde que eu vou começar então? Fiquei animada, te ouvi falar, achei legal, quero prestar esse concurso aí de perito criminal, então por onde que eu vou começar? Minhas sugestões, primeiro, é organizar os seus horários de estudo, como a gente tem um período curto aí, né, de 68 dias, no mínimo 3 horas por dia até a prova, é interessante que você separe então esse tempo para você fazer, então, esse estudo aí relacionado com o concurso da Polícia Federal para perito criminal ambiental, tá?
Classificar os conteúdos de acordo com o seu conhecimento, então é a tal da verticalização ali do edital, né? Pega esse edital, pega os conteúdos, verticaliza e coloca ali conteúdos que você já viu, que você já estudou, que você tá craque, porque para esses conteúdos você foca só na parte de exercício. Conteúdos que você ainda não viu, que são novidades, que você nunca ouviu falar, você deixa ali separado, então, para perder mais um tempo ali estudando ativamente, né, ter mais horas de estudos, ler algum conteúdo, assistir alguma videoaula, isso é importante, tá? Planeje os seus estudos intercalados com temas distintos e atividades distintas. Não é legal, eu falo isso sempre para quem faz mentoria comigo, não é legal você pegar um conteúdo e esgotar aquele tema em um dia só, tá? Então, se você tem 3 horas de estudo ali por dia, você vai dividir essas 3 horas entre estudo ativo, entre revisões e entre exercícios. E mais do que isso, né? Você precisa intercalar temáticas diferentes. Então, no mesmo dia, você vai passar por conteúdos de português, por conteúdos de ecologia, por conteúdos de direito constitucional. Então, você precisa fazer essa mescla, tá? Em hipótese nenhuma, tentar esgotar um conteúdo em um dia só, tá? A menos que seja realmente um conteúdo bem curtinho e que dê para você fazer isso. Mas, caso contrário, é importante ir fazendo essa mescla, tá? De conteúdos. Faça questões que estão focadas no perfil da banca. A gente já sabe que a Sebrasp tem um banco de questões enorme, então utilize as plataformas de banco de questões, filtrando questões que sejam da banca Sebrasp, que sejam relacionados com aquele tema específico que você está estudando, que sejam questões recentes, e se ainda assim o rol fica muito grande de questões, você pode, inclusive, filtrar ainda questões que sejam cobradas da Sebrasp, padrões de cobrança da Sebrasp, para os cargos de perito, tá? Isso vai te ajudar bastante a focar, identificar o que a Sebrasp costuma cobrar, então, para esse cargo de perito, que é diferente de analista ambiental, tá? Relacionado com aqueles temas. Você precisa priorizar temas desconhecidos com maior cobrança pela banca. Então, tem um monte de tema aqui que você não conhece, que você não sabe. O que você precisa fazer? Identificar quais deles que são mais cobrados pela banca e dar prioridade para isso. Então, você vai estudar aquilo que a banca cobra mais, né? Aquilo que é mais frequente de cair em concursos da Sebrasp para esse perfil, tá? Por quê? Porque resolvendo essa parte, então estudando esse conteúdo que você não sabe que tem mais chance de cair, você fica então com mais tranquilidade para, se sobrar tempo, você estudar aqueles que têm menos probabilidade de cair, tá? Isso pensando que vai ser muito difícil esgotar todo o edital nesse período muito curto que a gente tem aqui até a prova, tá? E lógico, sempre fazer revisões dos conteúdos estudados. Então, a gente indica que você nunca passe mais de 7 dias do tempo que você estudou, né? Efetivamente um conteúdo até a sua próxima revisão. O legal é você estudar um conteúdo hoje, daqui 2 ou 3 dias revisar este conteúdo, e aí daqui mais 2 ou 3 dias revisar e fazer exercício sobre esse conteúdo, e sempre fazendo essa revisitação aí, para ativar melhor ali a sua memória em relação àquele tema, tá? E bom, lógico, se você precisa de ajuda, se você acha que não consegue aí fazer isso, fazer essa organização sozinho, eu tenho, né? A gente tem aqui para te oferecer a mentoria ambiental. Então, como que é a mentoria ambiental? Na mentoria ambiental, a gente faz um planejamento do seu estudo focado no concurso que você quer prestar e no perfil daquela banca. Então, no nosso caso aqui, vai ser focado no concurso de perito criminal ou engenharia ambiental ou de meio ambiente, focado na banca Sebrasp, tá? Então, a gente faz um primeiro encontro para eu entender qual que é aonde você tá aí nessa caminhada para concurso, você começou agora, se você já está estudando há algum tempo. A gente faz essa classificação, eu te passo uma planilha para fazer essa classificação dos conteúdos que você tem mais afinidade ou que você tem menos afinidade, tá?
Tudo isso vai para uma plataforma de acompanhamento desses estudos, que é uma plataforma que você vai entrar diariamente, ali vai estar as suas metas daquele dia para você cumprir, tá? Suas metas de estudo. Então, você consegue acompanhar ali em tempo real qual que é o seu rendimento. E a gente faz, então, encontros mensais para reajustar isso tudo, né? Ou para você tirar dúvida comigo, tá? E aí eu tenho ainda aqui a disponibilidade para corrigir uma questão discursiva por mês para você. Então, se faz a questão discursiva, eu corrijo toda a parte do conteúdo específico, tá? E alguma coisa ali de forma também, porque a gente já está um pouco mais acostumado com a banca Sebrasp, tá bom? Para esse concurso da Polícia Federal Perito Criminal, eu abri então aqui, né, duas modalidades, dois planos específicos da mentoria ambiental, que é a mentoria mensal, então, tá? Você pode adquirir a mentoria por 30 dias, aí para você, não sei, experimentar, ver se isso funciona para você, ou a mentoria completa, que vai ser a mentoria de 2 meses, que vai então cobrir esses 68 dias que a gente tem de hoje até a prova, tá bom? Os QR Codes estão aí na tela para você, então, já entrar aí no link específico da mentoria, tá? E acompanhar se isso faz sentido para você ou não. A gente tem poucas vagas dessa mentoria, tá? Eu vou disponibilizar 10 vagas aqui para essa mentoria. E assim, então, que a gente tiver o número de vagas completos aqui para a mentoria, eu vou fechar, então, né, a disponibilidade aí desses links para vocês, tá bom? Mas, se você ainda ficou com alguma dúvida, né, se você ainda não sabe direito como que funciona uma mentoria, entra lá no meu Instagram, @carolsarantes, que você vai, então, conseguir entender ali um pouco mais sobre a mentoria e consegue entrar em contato comigo diretamente para tirar as suas dúvidas, tá bom? De forma geral, gente, o concurso, então, da Polícia Federal para perito criminal é um dos melhores concursos para quem é aí da área ambiental, né, e tem afinidade em trabalhar com isso. Isso é muito importante. Eu sempre falo que para você decidir ou não fazer um concurso, você tem que saber se você vai estar confortável naquela função que você vai desempenhar, mas em termos de salário, é um dos melhores concursos que a gente tem para a área ambiental atualmente aqui no Brasil, tá bom? Então, deixo aí todas as informações para vocês. Espero que vocês tenham aí uma excelente preparação para esse concurso e a gente vai se encontrando aqui no canal, porque eu vou postar muito conteúdo, muitas aulas relacionadas a alguns desses temas que estão sendo cobrados aqui no concurso, beleza? Até os próximos vídeos. Tchau!